Salve, rapaziada! Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como é que a gente desbloqueia as televisões pra gente conseguir utilizar o DLSR sem que fique bugado. Vou mostrar pra vocês o que acontece. Bom, basicamente, o DLSR é um recurso que a gente consegue multiplicar a resolução da tela por 2. Então, um monitor 4K, uma televisão 4K, ela vai para 6K, e caso você tenha um monitor Quad HD, ele vai para 4K. Então, a gente consegue multiplicar a resolução, a quantidade de pixels que tem na tela, com inteligência artificial, de uma forma que fica eficiente e que pareça realmente muito real. E depois a gente vai e compensa com DLSS, que aí a gente consegue ter mais FPS e muito mais gráfico. E bom, como que a gente ativa o DLSR? Basicamente, vocês vão ter que ter placa de vídeo RTX e vocês vão vir aqui no drive da NVIDIA, NVIDIA Control Panel, nessa opção aqui, Manage 3D Settings, aqui em cima. E vocês vão vir aqui em DSR Factors e vocês vão ativar essas opções aqui, 2.25 e 1.78 DL. Então, quando vocês ativarem aqui, você marcar essas duas opções aqui e você apertar OK, vai aparecer uma resolução maior aqui quando você for mudar dentro do jogo ou até mesmo no Windows, que na realidade vai ser uma resolução com upscaling, como se fosse simulada, só que com inteligência artificial, só que é de uma forma que fica extremamente eficiente. Só que por que eu não vou apertar OK aqui? Bom, basicamente, eu percebi que essas televisões, elas vêm com o seguinte bug quando a gente utiliza o DLSR. E qual é o bug? Essa daqui é uma TCL C6K, é uma televisão que é 4K e ela é 144 Hz. Então, na teoria, era para a gente conseguir fazer o upscaling para 6K e a gente conseguir também utilizar o 144 em 6K. Só que eu não conseguia fazer isso, porque ela tem um bug. E o bug é o seguinte, o bug é que existe dois tipos de resoluções. Existe a resolução 4K, que é essa que a gente conhece, que é o 3840x2160, que ele funciona a 144 Hz, que é o 4K de PC, o conhecido. E existe o padrão de televisão, que é o 4K 4960x2160. E esse aqui é um pouco mais esticado, porém essa televisão não tem essa resolução, é como se fosse uma gambiarra. Só que quando a gente coloca aqui, muda, ela só vai para 60 Hz. Então, qual o grande problema que a gente está tendo aqui? Se por algum motivo a gente ativar o DLSR aqui, e a gente mover aqui, ele está utilizando a maior resolução como referência para o DLSR. Então, qual o grande problema? Mesmo se eu apertar OK aqui, ele vai ficar capado a 60 Hz e eu não vou conseguir, tá vendo lá? É 4960, não, tá bugado ali, não dá nem pra ver. Mas ele vai ficar bugado a resolução 6K, porém a 60 Hz, que é uma porcaria. Pera aí, perdeu o vídeo? Ah, não, voltou. Pera aí, rapidinho. Deixa eu só aplicar aqui. Sim, manter. E veja que quando eu colocar em mudar a resolução, aqui, tá 6K, só que olha que porcaria, tá 60 Hz. Então, não compensa a gente utilizar, porque a gente vai perder o resto da tela, vai ficar uma porcaria. Então, a gente tem um problema aqui que provavelmente vai acontecer com todo mundo que tiver esse tipo de televisão 144 e afins. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como que resolve esse problema e como que a gente desbloqueia essas televisões para a gente conseguir utilizar de uma forma real. Porque se a gente fizer o upscaling com DLSR numa resolução daquela, por mais que seja uma resolução maior, a tela ela não tem essa quantidade de pixel, então é uma gambiarra. Então a gente precisa utilizar a resolução real para a gente fazer o upscaling. Então isso vale para qualquer televisão, mesmo sendo 60 Hz ou não. Então o que a gente vai fazer? Na realidade a gente vai vir aqui, vai baixar o CRU. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Tá nessa pasta aqui. E vocês vão abrir isso aqui. CRU. O que é o CRU? O CRU ele é como se fosse um programa que ele lê as resoluções de tela, como se fosse via driver, e basicamente essas configurações aqui, como se fosse que ele reconhece a resolução, qual é o padrão do HDMI e tudo fica salvo aqui no CRU, a gente pode modificar. E isso é uma coisa via driver, não vai diretamente na televisão. Então quando a gente reinstalar o driver, ele já vai reinstalar novamente do zero. Então se a gente formatar o driver, enfim, ele reseta do zero. E eu passei, cara, um tempão tentando resolver. E o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte. Você está vendo essa parte aqui de CTA? Vocês vão clicar nela, vão clicar em editar, vocês vão ter ver resoluções e vocês vão apagar todas as resoluções que estão aqui. Literalmente todas. Por que a gente vai apagar todas? Porque a gente só quer que fique o 4K, que é o 3840,
e seja 120 Hz, 16 por 9, 21 por 9 não. Pronto, a gente fez isso daqui, beleza. Agora o que a gente vai fazer? Tá vendo essa parte aqui, HDMI suporte? Não, essa parte aqui, HDMI suporte aqui, perdão. Vocês vão apagar essas daqui, essas 4 aqui. Essas 4 resoluções aqui são provavelmente as resoluções padrão de televisão. Então a gente precisa apagar e a gente aperta OK. A gente apaga tanto dessa, a gente aperta OK. E tá vendo esse Extension Block Map? A gente apaga também. A gente só vai deixar só o CTA e o Display ID. E basicamente isso. A gente vai apertar OK. E a gente vai apertar o Restart. Tá vendo esse arquivo aqui de Restart? E quando a gente apertar o Restart, veja o que vai acontecer. Espera aí que a tela ela demora um pouquinho. Deixa eu ver se eu fiz tudo corretamente, que eu posso ter feito alguma coisa de errado, porque eu já esqueci como é que faz. E deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou até desabilitar o DLSR para ver se deu tudo certo. Mas veja só, olha. Aparentemente deu tudo certo, sim. Deixa eu só desabilitar o DLSR para ele esticar da resolução real, porque como ele estava ativado, ele provavelmente está lembrando da resolução de antes. Então deixa eu desabilitar o DLSR para mostrar para vocês que aquela resolução falsa, ela vai sair. Deixa ele só ligar a telinha rapidinho. Pronto. Agora a gente vai em Change Resolution, para a gente ver aqui a resolução. Deixa eu aplicar aqui, cadê o mouse? Aqui. Deixa eu aplicar. Vamos em mudar a resolução. E vejam só, olha só. Aquela resolução bugada sumiu e a televisão, ela tá 144 Hz. Aquela resolução de 49,96 sumiu e ela tá 144 Hz. Então, o DLSR reconhece que essa é a resolução real e a maior resolução que tem, e nós temos 144 Hz. E caso sua televisão ela não pegue 144, qualquer televisão que seja, pode ser a TCL 6K, pode ser qualquer outra que seja 144, veja se o cabo HDMI que você está utilizando ele é 2.1, porque se ele for 2.0, ela só funciona até 120. O que acontece? A gente vai ativar agora novamente o DLSR e eu vou mostrar para vocês por que a gente precisa também. Eu quero mostrar para vocês na prática aqui. Eu vou ativar o DLSR aqui, deixar logo ativado, porque eu quero que vocês vejam na prática do porquê jogar com o DLSR. Por que isso daqui é uma necessidade? Isso daqui, você pode ter qualquer coisa. Você pode ter 4K, você pode ter 2K, 4K, enfim, Full HD, enfim. Você precisa ter o DLSR. É uma necessidade da placa de vídeo. É uma necessidade. Se você comprar hoje uma placa de vídeo que não tenha esse tipo de coisa aqui, cara, você tá muito capado e infelizmente você não sabe. E mesmo na televisão, vocês vão ver a diferença. Enfim, já ativei aqui. Tá ativado. E agora eu vou em Change Resolution. Eu posso mudar aqui, tá lá, 5760. E eu posso colocar para 4K. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir um jogo aqui, só para vocês verem a diferença. Vou abrir o Metal Gear Solid, que eu baixei esses dias aqui. E eu quero que vocês vejam a diferença que vai fazer no gráfico. Vou pegar aqui o controle. Eu sei que provavelmente eu não vou conseguir mostrar, porque a câmera do meu celular é uma bosta. Uma câmera extremamente ruim. Mas que eu espero que eu consiga de alguma forma mostrar para vocês. Outro detalhe também é que quando vocês forem jogar qualquer jogo da Unreal, que seja Unreal Engine 5, vocês precisam ativar o Ray Tracing, vocês precisam ativar o FrameGen, vocês precisam ativar o DLSS no preset K, vocês têm que trocar DLL para a gente conseguir ter o maior gráfico possível. E também vocês precisam ativar a reconstrução de raios. Todos os jogos que são Unreal Engine 5, só de você botar os arquivos e modificar, você já vai ter mais gráfico para você utilizar. Então, esse já é um assunto para outro vídeo. Vocês estão vendo aqui, aquele dali em cima, tá vendo ali? É o FrameGen, mostrando que eu estou em Full HD esticando para 4K, no caso o FrameGen. E aqui embaixo vai mostrar o upscaling. E ali é o FrameGen, ele está refazendo a imagem. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. E, bom. E cara, assim, pra mim, o gráfico não tá tão bom. Sendo sincero, o gráfico não tá tão bom. Olha só. Olha, veja só. Até vocês conseguem perceber que a imagem tá turva. E eu tô rodando em 4K. E eu tô no modo desempenho. Então eu tô fazendo upscaling para
4K, né? Ou de Full HD para 4K. Então eu vou colocar no modo qualidade para ser Quad HD, que seria 1440p indo para 2160. E ainda assim, o gráfico tá bem ruinzinho. Sendo sincero, o gráfico não tá tão bom não. Então assim, deixa eu só andar um pouquinho aqui. Vejam só. Tá vendo essa parte de baixo aqui? Essa parte de baixo aqui, ela é o render preset e eu tô utilizando a reconstrução de raios. A reconstrução de raios, imagina que tem uma poça de água no chão e tem aquele reflexo no chão, ele vai basicamente utilizar a inteligência artificial meio que para fazer Ray Tracing. Resultado, ele não pesa tanto comparado ao Ray Tracing, então você consegue ter o mesmo resultado do Path Tracing, na realidade, só que ele utiliza IA para meio que corrigir isso. Então, se você tiver uma sombra no chão, qualquer coisa, ele vai meio que, tipo assim, dar um denoiser, tipo, tirar o ruído pra meio que, como seria, sabe? Dar um predict de como seria. E ali em cima nós temos o FrameGen, que você tem que trocar também. Só que, enfim, voltando ao DLSS. A resolução aqui tá uma merda e o gráfico tá uma bosta, com todo respeito. Mesmo sendo 4K, mesmo tendo placa pra isso, tá uma bosta. Então, o que a gente faz? A gente muda a resolução. Eu vou mudar aqui pra janela, porque fica mais fácil de eu modificar depois. E o que eu vou fazer? Eu vou ativar no drive da NVIDIA. Calma aí. Opa, eu tô com a mão só. Vou ativar aqui no painel de controle da NVIDIA, só para vocês verem a diferença que vai fazer. Eu vou colocar aqui em 6K e vamos ser felizes. Vejam só a diferença que vai fazer. Olha o tamanho da tela. Aquilo ali era a minha tela de antes. Olha a tela de agora. E vai fazer uma diferença, cara. Faz uma diferença tão grande. Vou colocar a mão aqui em 5770, 6K. Estamos rodando em 6K. E deixa eu só corrigir isso aqui. Não, tela inteira não. Tem que... Olha, caso o jogo... Pera aí, eu fiz uma cagada aqui. Uma baita cagada, pronto. Caso o jogo ele não apareça a resolução, é só vocês colocarem no modo sem borda, que ele já vai instantaneamente colocar na resolução maior. Esse letterbox é o modo sem borda. E, enfim, coloquei aqui. Estamos agora em 6K. No caso, o FPS tá uma bosta. Só que, caso a gente não consiga rodar, vou tirar só pra vocês verem o resultado. E, cara, o resultado agora, pra mim, tá bem melhor. Tá absurdamente melhor, só que o FPS tá 17. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agora colocar no modo desempenho. E pronto. A gente vai conseguir ter um FPS parecido. Deixa eu só reconhecer certinho. Olha lá, o FPS aumentou pra 50. Claro, ele pesa um pouco mais, porque tem um processo de esticar. E agora... a gente tá tendo um gráfico bem melhor que antes. E pra mim, tá bem melhor que antes. Tá absurdamente melhor que antes. E por que que isso acontece? O que que tá acontecendo aqui é o seguinte. Vocês estão vendo que a resolução aqui, ela é 1620. Então vamos arredondar aqui. Vamos tentar ser um pouco justo. Vamos imaginar que ela seja Quad HD, né? 1440p. Ela tá pegando 1440p como base de pixel. E tá utilizando essa aqui de saída. Então, olha, tem muito pixel. Olha a quantidade de pixel que ela tem de imagem para refazer a imagem. Então, essa imagem, ela tem essa quantidade de pixel ainda. Então, nós temos 6K de pixel aqui ainda. 6K. E esse é o resultado que a gente tem. E então, quando vocês forem jogar qualquer jogo, ativem o DLSR, troquem o DLSS, troca a versão DLSS para você colocar o preset certo, preset K. Caso seja um Real 5, ativa o reconstrução de raios. Ativa tudo, porque faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, assim... E assim, cara, é um vídeo que eu deveria já ter feito antes, mas que eu acredito que esse vídeo aqui vai ajudar muitas pessoas que utilizam TV para jogar e não sabem dessas coisas e não sabem como desbloquear. Então, assim, esse aqui foi o vídeo, eu sei que provavelmente ficou muito grande, mas que eu espero que ajude alguém de alguma forma. Caso você assistiu, você gostou, deixa o like. Me desculpem pela má qualidade da câmera, porque meu celular infelizmente não é bom. Então, é isso. E tenha uma boa tarde, uma boa noite e até mais. Valeu!